Bom dia, terça-feira, dia 26 de janeiro. É notícia a nova lei laboral, pelo menos no que diz respeito às indemnizações em caso de despedimento. O valor que o trabalhador despedido passa a receber vai ser mais baixo. O Governo quer que a indemnização não exceda os 12 meses de trabalho. Por exemplo, um funcionário que recebe 1.000 euros durante 30 anos teria direito a 30 mil euros, mas, segundo as novas regras, só é indemnizado em 12 mil euros. A proposta do Governo só se aplica aos novos contratos e depende da criação de um fundo que os patrões rejeitam alimentar, sob pena de negociarem salários mais baixos. Esta terça-feira, os jornais ainda dão eco das presidenciais, com reportagens um pouco por todo o país, entrevistas ao surpreendente José Manuel Coelho, análises aos cenários políticos que agora se adivinham, sobretudo no seio do PS e do PST, e quanto à relação Belém-São Bento. E ainda fazem as contas aos custos das campanhas e às subvenções a que os candidatos agora vão ter direito. São mais de 2 milhões de euros para Cavaco Silva, o mais votado, e 250 mil para Defensor Moura, o que menos votos reuniu. E no desporto, o destaque vai para a vitória do Sporting frente ao Marítimo por 3-0, com bis de Zapater e a aparente contratação de David Luiz pelo Chelsea. Mas vamos ler com mais detalhe a primeira página dos jornais desta terça-feira. Começamos pelo Público, justamente com essa nota de que os patrões querem pôr trabalhadores a pagar fundo de despedimentos. O Governo propõe aos parceiros sociais reduções nas indemnizações. O Público traz ainda na fotografia de primeira página duas eleitoras de uma freguesia das que registrou a menor abstenção no país. Visita guiada ao Portugal que se absteve. Reportagens nas freguesias com a mais alta e a mais baixa abstenção. Se votos brancos e nulos contassem, haveria uma segunda volta, e também a relação entre Cavaco e Sócrates sob o signo da tensão. No I, vitória de Cavaco, barões do PST prontos para eleições antecipadas. Conselheiro de Estado António Capucho avisa que Cavaco não vai tolerar situações que até agora passaram incólumes. Socialistas na ressaca da derrota pedem reflexão ao partido. José Lelo culpa a estratégia de aliança com o Bloco de Esquerda e o Estado vai pagar 2 milhões à campanha de Cavaco Silva e 790 mil à de Alegres. Coelho e Defensor ficam sem nada, escreve o I. Ainda um estudo publicado no jornal sabe que os portugueses, afinal, não são preguiçosos, se é que alguém achava que eles eram. No Diário de Notícias, médicos e enfermeiros estão a sofrer cortes nas horas extra de 2010. O Governo corta com horas prestadas em novembro e dezembro, recebidas com atraso, e quer que despedimentos deem menos de metade da indemnização. Ainda duas notas para a vida política, uma entrevista e o dia seguinte de Coelho, a surpresa das eleições. Reportagem na Madeira sobre a vida do candidato e ainda os locais de maior votação de cada candidato. Também num artigo de opinião, Soares critica erro de Sócrates e arrasa discurso de Cavaco. Diz que o apoio do PS ao candidato já escolhido pelo Bloco foi um erro de Sócrates grave e que por essa razão ficou calado e não apoiou nenhum candidato. Diz ainda que Cavaco, em lugar de ser generoso e magnânimo, foi rancoroso no discurso de vitória. No Jornal de Notícias, despedimentos vão ficar mais baratos aos patrões. Indemnizações só contemplam 20 dias de trabalho por ano e no máximo de 12. Empresas vão ser obrigadas a financiar fundo para dispensa de trabalhadores. E é justamente esta situação que está a gerar algum desconforto nas negociações entre governo e patrões. Fotografia de um outdoor de Manuel Alegre a ser retirado. Alegre com dívida de $500 mil. Votos de domingo só permitem subvenção estatal de 835 mil euros para uma campanha que custou mais de 1 milhão de euros. Boletins em branco, mais do que triplicaram nestas eleições, em 200 mil eleitores a votar em protesto. No Correio da Manhã, a nota dos contratos em vigor, ficam fora dos cortes relativamente às indemnizações. O Governo facilita despedimentos. Proposta da Ministra do Trabalho corta indemnizações para 20 dias por cada ano de serviço. O teto máximo é de 12 meses de salário para compensar as rescisões. Ainda goleada arrefece a crise. O Sporting venceu por 3-0
o Marítimo. Nos jornais económicos, o Jornal de Negócios escreve que Oliveira Costa diz que perdeu dinheiro e saúde. O presidente, o fundador do BPN, regressa hoje ao tribunal. Ex-banqueiro garante que faria fundação com os ganhos do banco. Antigo gestor e outros arguidos querem dispensa do julgamento. Contratar vai ser mais caro, mas despedir vai ser mais barato. É a análise do Jornal de Negócios. O Governo elimina limites mínimos e reduz indemnizações por despedimento. Corte das compensações por fim de contrato a prazo afeta 250 mil por ano. No Diário Económico, a mesma nota. Empresas vão pagar menos para despedir trabalhadores. Saiba tudo o que muda nas regras dos despedimentos. Ainda há nota de que a TAP quer cortar subsídio de férias dos pilotos em 30%. E a resposta à pergunta: o que vai mudar no país com a vitória de Cavaco Silva? Olhamos agora para os jornais desportivos, com destaque no Record para Zapater, marcador de 2 dos 3 golos do Sporting ontem na Madeira, frente ao Marítimo. Por isso mesmo o título Eu Sou Zapater. Espanhol repete bis e brilha na Madeira. Já no jogo, o destaque vai para São Patrício, deu asas a Zapater. Defesas impossíveis e instinto matador de Leão. O jogo dá ainda conta de David Luiz no Chelsea por 25 milhões de euros a pronto. E o jornal escreve ainda que o central brasileiro já não vai jogar este fim de semana em Vila do Conde. Na bola, o mesmo destaque é encarnado. Sada prova a saída de David Luiz. Luís Filipe Vieira tem a última palavra, mas a administração considera a abordagem do Chelsea, com 25 milhões pagos a pronto e mais um jogador, muito interessante. O outro destaque vai para o Sporting, fúria de El Toro. Zapater justifica a aposta, marcou 2 dos 3 golos dos Leões ontem frente ao Marítimo, resultado 3-0. E é justamente esta nota que também faz o site Mais Futebol. Aqui vemos a página inicial do site com Sporting e a pergunta: onde estavas, Zapater? Médio espanhol marca 4 golos em 2 jogos. Liedson e Rui Patrício também brilharam nos Barreiros. Agora o TV24.pt com a grande reportagem exibida ontem. Abutres, a corrupção no seio do Estado, quem a paga? E ainda outro destaque: Moscovo, explosão no principal aeroporto da capital russa, faz 35 mortos. Por último, na agência financeira, despedimentos, indemnização pode cair de 30 para 8 mil euros e FMI alerta: o pior ainda não passou para os países periféricos. Altura de apresentar os meus convidados para a análise das notícias desta terça-feira. Paulo Almester, editor de Economia da TVI. Também está no estúdio do TV24, Mauro Xavier, é administrador do Instituto Sá Carneiro. Muito bom dia aos dois. Fazer ainda um apelo aí em casa para que também analise as notícias desta manhã. Já sabe, tem à sua disposição o número de telefone 21 044 11 45. Se optar por fazer essa análise por escrito, envie-nos um e-mail para discurso-direto@tvi.pt. Vou começar pelo convidado. Mauro, muito bom dia. Vamos justamente começar esta análise das notícias de hoje pela manchete unânime em todos os jornais, o resultado da reunião de concertação social de ontem. As indemnizações, pelo menos, vão ficar mais baratas. A única ressalva é que é dos contratos daqui para a frente, o que não abona muito para quem está já a pensar em mudar de trabalho. Não, isto claramente é um sinal de mais uma reformazinha, em que há cada vez mais pressão dos mercados para reformar a lei laboral e as condições que existem em Portugal e equipará-la ao resto dos países da União Europeia, e o Governo sai com uma reformazinha, portanto, em que, por um lado, vai continuar a prejudicar, porque quem quiser ter mobilidade vai ter um novo regime e, portanto, vai evitar e vai pensar muito bem sobre este novo regime, e relativamente àquilo que tenta fazer para a frente, tenta um bocadinho lançar ainda mais para discussão, dizendo que só se aplica para o futuro e pondo 2 pesos um bocadinho esquisitos e contraditórios. Por um lado, diz que o valor mensal é reduzido a 2/3, isso só por si
já era um sinal positivo e deveria ser aplicado a todos, ou seja, reduzíamos o custo, põe um teto máximo, e isso é um sinal interessante. Agora, não aplicar a todos os portugueses ao mesmo tempo não faz sentido e vai prejudicar... Criar aqui uma injustiça? E não vai melhorar os empresários, porque os empresários precisam hoje de reformar e de reformular as suas empresas e o tecido produtivo hoje. Não é esperar que aqueles que venham a ser novos contratados os venham a contratar com o intuito de os despedir. Portanto, não vem facilitar rigorosamente nada nessa medida e por isso é que lhe chamo uma reformazinha mais de primeira página de jornal do que com impacto direto na economia. Paulo, esta nova nota é uma desproteção para os futuros funcionários, os futuros trabalhadores? É uma desproteção, tendo em conta o regime que está em vigor nesta altura, mas seria quase inevitável, porque, apesar de tudo, Portugal não pode ficar à margem daquilo que acontece nos outros países. E basta pensar que, se por acaso Portugal precisar da ajuda do Fundo de Estabilidade Europeu e do FMI, algumas das regras que o FMI quererá impor em Portugal passam exatamente por este tipo de medidas. E provavelmente até vão mais no sentido daquilo que dizia o Mauro há pouco, de alargar, enfim, a diminuição das indemnizações não só aos novos contratos, mas também aos antigos. É claro que isto é uma injustiça para quem está a trabalhar há muitos anos e não fazia a mínima ideia que isto lhe iria acontecer. Mas a verdade é que o Estado Social não tem dinheiro para sustentar toda a gente e, portanto, a repartição dos sacrifícios por toda a gente acaba por ser necessária. Aqui a questão é que se aproxima um bocado daquilo que, por exemplo, vigora em Espanha. A Ministra do Trabalho ontem falava nesse aspecto e vai-se também um bocadinho ao encontro daquilo que a OCDE tem vindo a dizer várias vezes, que diz que em Portugal há um grande desequilíbrio entre quem está empregado, que tem uma grande proteção, e quem está desempregado e que não tem proteção quase nenhuma, a não ser o subsídio de desemprego, em alguns casos, e é limitado no tempo. Portanto, aqui atenua-se um bocadinho esse desequilíbrio. Eu não sei se isto vai ter grande efeito no mercado de trabalho, porque, de facto, como dizem os empresários, isto deveria ser, esta diminuição das indemnizações deveria ser estendida a toda a gente. Enfim, é claro que o primeiro momento, a primeira iniciativa seria muita gente, muitos patrões queriam despedir no imediato. Aproveitar isso para limpar e fazer uma vaga de despedimentos. Os quadros. E isso é mau. E o Governo também quererá evitar isso. A médio e longo prazo, eventualmente, poderia surgir alguma flexibilidade no mercado laboral, mais facilidade em contratar gente numa altura em que a economia estivesse condições para crescer, o que, enfim, pelo menos não... No médio prazo parece difícil. Não se verifica neste momento. Mauro, do ponto de vista sociológico, esta é a típica notícia, é a típica medida do Governo que não agrada às pessoas, a quem trabalha, porque muitas pessoas imaginam a sua reforma. Hoje em dia já pouca gente acredita que vai receber a reforma para a qual está a descontar, mas pelo menos tem aquela ideia fixa de que vier a ser despedido, tem uma indemnização. E isto mexe com tudo aquilo que as pessoas tinham como garantido. Sim, mas também, como vimos, o Estado Social efetivamente tem que ser reformulado. Uma reforma semelhante já aconteceu na Segurança Social, ou seja, o cálculo de pensões afetou toda a gente que está atualmente hoje no ativo e, portanto, teve efeitos globais e não só para quem ia começar as suas prestações e, portanto, não consigo perceber estes dois pesos e duas medidas do Governo, nem qual é a linha de rumo para aplicar esta medida só para o futuro. Ou seja, umas vezes só para o futuro, umas vezes para o passado, umas vezes no presente, não se consegue perceber. Ou seja, obrigatoriamente terá que acontecer alguma coisa para permitir que a economia e os empresários acreditem que vale a pena investir com o menor risco possível, e esse risco tem que ser com o fator trabalho e com a possibilidade desse fator ser o mais móvel possível, e, portanto, progressivamente isto vai acontecer. As pessoas têm de mentalizar-se que a palavra hoje é de flexibilização e não de estagnação àqueles valores que estavam enraizados. Nós podemos lutar o que quisermos contra isso, mas é só uma luta interna que normalmente acontece com todas as mudanças, ou seja, não é uma mudança nem positiva, nem fácil, mas é um facto. E quanto mais tempo demorarmos a constatar esse facto e essa realidade, mais complexo vai ser a alternativa. E é isto que tem acontecido a Portugal, que tem lutado contra todos os outros, ou seja, continuamos a olhar para o lado e a evitar um bocadinho aplicar as medidas que têm que ser tomadas, e chegamos ao estado em que estamos hoje e, portanto, este é mais um sinal em que estamos a tentar dizer, estamos a anunciar, mas não estamos a fazer. Paulo, há, no entanto, aqui um ponto que vai certamente gerar alguma polémica, que é este fundo que vai servir para as indemnizações. Ontem, na concertação social, já se adivinhou
uma disparidade de opiniões entre a proposta do Governo, nomeadamente os patrões, que se veem de alguma forma coagidos a alimentar este fundo. Vão ter que ser obrigados a alimentar esse fundo. Dizem que isso é, no fundo, um desconto para a Segurança Social que está encapotado, uma taxa social única extra, e isso levará a que ofereçam salários mais baixos aos novos contratados, porque têm um custo a mais. Os patrões não gostam disto, mas tem a outra parte que é, vão ter esta benesse de poder despedir mais facilmente e pagando menos indemnizações. Portanto, há aqui um equilíbrio. Digamos assim. Só voltando um bocadinho atrás. Sim. A questão do Governo, enfim, como o Mauro dizia, ficar aqui a meio caminho, uma reformazinha. Aqui a questão é que isto, apesar de tudo, é uma matéria muito sensível. E eu não sei, por exemplo, qual é que é a posição oficial do PSD em relação a esta matéria. Isso iria mais longe. Até em sede de Assembleia da República, quando esta matéria chegar à Assembleia, se o PSD não quer propor uma medida mais abrangente, estendendo isto, por exemplo, a todos os trabalhadores, mesmo aqueles que já estão em vigor. Eu não sei se fará isso como contraponto ao PS, que fica, enfim, e o Governo ficou a meio caminho, e os partidos de esquerda que não vão querer mexer em nada. Até porque isto, se houver eleições, que é um cenário relativamente possível, nos próximos tempos, esta matéria estará em cima da mesa. O que é que vai acontecer à legislação laboral, ao Código do Trabalho? E, portanto, é uma matéria sensível e que pode custar votos se alguém quiser ser demasiado ambicioso nesta reforma. Enfim, é uma questão que fica aqui em cima da mesa e para acompanhar ao longo dos próximos Eu não resisto a perguntar ao Mário, enquanto voz também do Instituto Sá Carneiro, não lhe vou perguntar qual é a opinião do PSD em relação a isto, mas pergunto-lhe se acha que o PSD devia ser ouvido antes desta lei ser aprovada, tendo em conta que estamos num cenário em que, por exemplo, o PEC também foi aprovado a 2 partidos. Sim, mas só também distinguindo aqui o campo político, cabe ao Governo governar, cabe ao PSD, quando existirem eleições, de apresentar o seu programa e, portanto, são 2 cenários completamente diferentes. O PSD tem vindo a dizer que é favorável a uma flexibilização do mercado laboral e, portanto, claramente tem ideias ligeiramente diferentes destas em termos de modelo. Agora, cada um a seu tempo, neste é o momento do Partido Socialista governar, foi eleito para tal, tem condições para tal, sempre que foi chamado a isso o PSD deu condições a este Governo para governar e estaremos na altura, que for apropriada, para avaliar este projeto e ver se faz sentido ou não imprimir um novo modelo de desenvolvimento ao país e é isso que o PSD tem vindo a fazer. Tira-se as devidas ilações da sua resposta. Vamos começar a ouvir os nossos telespectadores. Ana Araújo, Liga-nos Lisboa. Muito bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Constão. Eu vou começar por dizer que se fosse de direita votava Sócrates, porque ele é muito mais à direita do que o PCDS diz ser e o que o PSD diz ser. Porque só uma mente de direita é que lá porque Espanha fez essa lei, ir copiar a lei de Espanha. A Espanha tem muitas outras leis, nomeadamente os salários muito mais altos, e aí o Sócrates não pensa copiar. Só copia as coisas que são contra os trabalhadores. Portanto, na realidade, ele não tem que se admirar do Manuel Alegre não ter ganho, do PS não ter votado Manuel Alegre, porque na realidade o PS, infelizmente, a grande maioria, tirando honrosas exceções, são pessoas de direita. Cada vez, quanto mais os anos passam, e quanto mais vou conhecendo pessoas que se dizem do PS, eu vou constatando que são mais à direita do que os partidos de direita. Bom dia, obrigada. Bom dia, Ana, obrigada pela sua análise. Vamos ainda ouvir o Marco Sousa, que nos liga de Mafra. Muito bom dia, Marco. Bom dia. Com respeito aos senhores jornalistas, estão falando de política, mas... Mais de economia, mas assim... de economia e política em geral, né? E... Está tudo ligado. Concordando com essa senhora que acabou de falar aí. A promiscuidade é tanta nesse país que a gente já não suporta mais falar disso. Ainda mais agora, tá vivendo de copiar o que os outros fazem. Mas tudo para prejudicar a gente. Tudo para prejudicar a gente. A mim, a senhora, os colegas, até eles próprios, que eles não sabem a quantas andam as banalidades que eles fazem. Então eu penso cá por mim. A política, a economia está tão nojenta que não vale a pena, só entristece a gente. Então, se me permite, eu queria falar de futebol, pode ser? Pode sim, senhora. Eu só gostaria que... É a única coisa que enterte a gente, chateia, enterte e faz a gente relaxar um pouquinho.
Eu só gostaria que, pelo menos no futebol, a justiça seja feita. E seja os pingos colocados nos verdadeiros is. E que seja feita justiça pelo que aconteceu agora nesse último jogo do Benfica e Nacional. É só isso. Para deixar o povo, pelo menos para se divertir um pouquinho com alguma coisa que não machuca. Porque o futebol não machuca, mas as decisões políticas machucam. Machuca nós hoje e vai machucar os nossos filhos, nossos netos amanhã. Tá bom? Muito bem, Marco. Muito obrigada pela sua análise e também pela sua introdução de um tema ligeiramente diferente a este da política. Eu vou só aproveitar para ler mais um e-mail que nos chegou do João Belo. Ele diz que copiar o sistema espanhol nos despedimentos é apenas desculpa para um governo que é obrigado a fazê-lo por ordens da União Europeia. Um dos males nestes últimos 40 anos é os políticos não conseguirem ser humildes e copiar por quem o sabe fazer. Fica então também esta análise do nosso telespectador, que optou por nos enviar um e-mail. Seguimos com outras notícias desta terça-feira e, como eu dizia no início do discurso direto, hoje vários jornais ainda dão eco com muitas reportagens em relação às presidenciais de domingo. Mauro, um dos números que continua de alguma forma, não sei se a chocar, mas pelo menos a fazer pensar, é não só a abstenção, mas depois também outra forma de protesto, que são os nulos e os brancos, mas que neste tipo de eleições, em particular, as presidenciais, não tem grande efeito. Não, eu acho que primeiro é de saudar esses 250 mil portugueses que saíram de casa para votar de protesto, mas um protesto efetivo com toda a sua cidadania, exercendo o seu direito de voto. Porque a abstenção nunca sabe muito bem se foi preguiça, se foi protesto, não é? O que quer que seja. Portanto, aqui estamos a falar de pessoas que efetivamente acharam que não se reviam em nenhum destes candidatos que se apresentaram e que votaram branco ou nulo, foram cerca de 250 mil. Nem vou somar aqui alguns votos que possam ter sido de protesto efetivo capitalizados pelo candidato Coelho, mas teve um número muito expressivo de pessoas que disseram que não estão satisfeitas com os atuais políticos ou com o atual sistema político. E isso é que eu acho que deve ser de reflexão profunda, não só da abstenção, não só no dia seguinte às eleições, mas tentar elencar um conjunto de medidas concretas que possam reduzir a abstenção e que possam também trazer para este sistema político estes descontentes. Eu aqui gostaria de levantar duas questões, uma que não vem nos jornais hoje e outra que também vem no público logo um pouco abaixo, que tem a ver com a questão do cartão do cidadão, que tem a ver com devemos ou não caminhar para um sistema de voto obrigatório como existe em outros países, onde todos somos responsabilizados por participar e não só por dizer que não concordamos com as medidas a posteriori e, portanto, acho que devemos refletir sobre a nossa cidadania, voto, direito ou dever, e depois também, que nunca é muito hábito em Portugal, o balanço de um conjunto de iniciativas que mais tarde não são avaliadas. E eu aqui queria introduzir a questão do cartão do cidadão, presente hoje no público e no Jornal de Negócios, e queria distinguir esta questão em dois pontos. Uma técnica, e portanto o sistema correu mal no dia, é a matéria de facto, continua a não perceber como é que em Portugal nunca há responsáveis. Portanto, se um problema de uma direção-geral, cuja única finalidade é preparar o processo eleitoral e tecnicamente falha, alguém tem que ser responsabilizado. E, portanto, como é uma questão técnica, eu acho que o Diretor-Geral, à data de hoje, ainda não ter posto o seu lugar à disposição e o Sr. Ministro não ter aceito, dá um sinal muito negativo a todo o país que se quer mais produtivo e mais eficaz. Essa é uma primeira nota. A segunda é política, que é, este Governo anunciou um simplex, existe uma Ministra da Administração e da Modernização da Administração Pública, há um cartão do cidadão que tem um conjunto de erros e que tem um conjunto de coisas que ninguém consegue perceber. E eu gostaria, do ponto de vista político, e foi isso que o Instituto de Sá Carneiro também fez ao lançar uma petição online que podem encontrar na página do Instituto, que é denominada Voto Onde Eu Quero. Uma dessas liberdades que nos foi tirada foi de escolher o local onde podemos votar. Portanto, já nem estamos a falar de voto eletrónico, que acho que cada vez mais temos que nos adaptar a podermos chamar os jovens para a vida política. Se eu hoje posso fazer uma transferência de 1000 euros no meu home banking, se eu hoje posso pagar os meus impostos, se eu hoje posso entregar a minha declaração, porque é que eu não hei de expressar a forma de onde quero votar também eletronicamente? Se há mobilidade noutras áreas, porque é que não há nesta? Agora, a minha questão de fundo é para que é preciso o número de eleitor para votar? Porque é que não chega simplesmente as listas estarem ordenadas por ordem alfabética? Eu sei que isto parece muito simples e ridículo, eu só gostava às vezes que as pessoas fizessem a pergunta de o porquê. Porquê é que eu preciso ter um número? Eu tenho o meu nome e tenho o meu número de bilhete de identidade.
Se tenho uma listagem e apresento o meu cartão de identificação, e com isto não vamos chamar nenhum papão de número único, nem coisa nenhuma do género, que exista o número de eleitor, mas que não seja para o cidadão seja transparente. Aquilo que eu sei é qual é o meu nome. O meu nome e o local onde eu tenho que votar, porque é aí que moro. E para que esta complexidade toda de querer confundir as vidas dos portugueses? E isto afeta-me um bocadinho, que é o Estado que consome os nossos impostos sem nunca fazer a pergunta porquê, e daí eu chamar a responsável política, a Maria Manuel Leitão Marques, para nos vir explicar este porquê. Porque acho que não é outra coisa que senão o responsável da pasta da administração pública que nos diga porque é que isto acontece, porque é que não está de forma diferente, qual é que foi o objetivo de pôr um chip no cartão e não pôr leitores, qual é o objetivo de tirar um conjunto de coisas que só dificultam a vida das pessoas. Por exemplo, neste novo cartão do cidadão, também retirar o Estado Civil. Portanto, sempre que agora é preciso comprovar o Estado Civil, lá vamos nós fazer mais uma certidão, porque alguém entendeu que esse dado devia estar num chip, de cujo não há leitores ou que não há softwares para esses leitores. Portanto, para lhe dizer, é um bocadinho a indignação deste Estado que ninguém assume responsabilidades políticas e técnicas a dois níveis diferentes. Paulo, e prova disso é que já passaram, hoje é o segundo dia após eleições e ainda não recebemos, os portugueses em geral, ainda não receberam nenhuma explicação cabal que justifica as complicações que se passaram no domingo. Hoje, enfim, haverá oportunidade para isso, porque o Ministro da Administração Interna estará no Parlamento logo à tarde, enfim, perante os deputados, é o local ideal para serem confrontado e se dificilmente vai conseguir fugir às perguntas deles. É impossível. E também dos jornalistas que também estarão no Parlamento e também que quererão ser esclarecidos. Mas para além do Ministro Rui Pereira, também o Ministro da Presidência tem responsabilidades, porque o cartão do cidadão tem sido uma bandeira de Pedro Silva Pereira. Portanto, há aqui vários membros do Governo que terão que dar explicações. Para além de José Sócrates, obviamente, enfim, que tem sido o grande mentor, digamos assim, do Simplex e do plano tecnológico. Eu acho que a ideia base do cartão de cidadão é uma ideia boa, que é simplificar, ter num cartão apenas uma quantidade dispersa de informação. Que tanto nos queixamos. Ter lá o número de saúde, o número da segurança social, o número de contribuinte. É fantástico, mas de facto depois faltam as outras questões complementares. Há pouco o Mauro falava na questão é preciso tirar uma certidão para comprovar o Estado Civil. Bom, eu não quero pensar que foi feito de propósito para o Estado ir buscar uma taxa extra cobrando que agora até está mais elevada. Exatamente. Eu não quero pensar que é por causa disso que o cartão do cidadão não tem disponível, enfim, perceber-se no imediato qual é o Estado Civil. Embora, enfim, o Estado Civil também, a maior parte das vezes, já não é assim uma questão tão relevante. Mas pode ser. E depois é o problema de o chip tem informação complementar, mas como é que ler o chip? É uma coisa que as pessoas normalmente não encontram nos serviços públicos leitores de chips. Portanto, avançou-se muito depressa numa área, avançou-se devagar noutra, e no momento da verdade, que foi este domingo eleitoral, as coisas correram de facto muito mal. E ainda não houve explicações. Vamos ouvir mais telespectadores. Manuel Teixeira, Liga-nos de Sintra. Bom dia. Bom dia, minha senhora. Gostava de comentar que notícia, Manuel? Sim, quero falar de três coisas, minha senhora. Eu quero dar os bom dias para a senhora jornalista e aos seus comentadores. Sim. E que notícia gostava de comentar? É que eu estou aqui em casa e já ontem ouvi falar a senhora ministra a respeito de darem 20 dias pelo ano de trabalho. Estão a ouvir? Manuel, eu estou a ouvir, mas o problema é que eu estou a ouvir em duplicado, porque o Manuel tem o som da sua televisão ligado e vai ter de desligar. Eu vou baixar. Tirar mesmo. E ouve-me só pelo telefone. Ouvi a senhora ministra falar que ia dar 20 dias por ordenado, como é que é dizer? Ia dar 20 dias de indemnização. Aos obreiros. De maneira que eu, para mim, já não faz falta, porque já estou reformado com a pequena reforma da função pública por invalidez. De maneira que isto a mim afeta-me tão bem. Estar a ouvir essas coisas, a sua ministra dizer ontem que vivemos num paraíso. Num paraíso onde deve viver ela. Ela é que deve viver num paraíso, porque, como ela sabe muito bem que a reforma dela vai ser grande, não se importa dizer que vive num paraíso. Se a senhora não deve ter juízo na cabeça, porque é o seguinte, porque até agora há tantos anos que os obreiros recebem um mês cada ano, acha que é muito. E ela que então que dê, como já disseram algumas pessoas, que dê ordenado de França aos portugueses. Eu espalho pelo menos, porque são os ordenados baixíssimos em comparação à Europa,
é a Europa, nós temos jornadas de miséria aqui em Portugal, e numa coisa destas, agora anda a dizer uma coisa dessas. Então o governo, se tivesse juízo de maneira como andam as coisas, nem deviam falar nessas coisas agora. Isso mete nervos às pessoas. Muito bem, Manuel, muito obrigada pelo seu comentário a esta notícia em relação às novas regras das indemnizações por despedimento. Vamos ainda ouvir o José Jacinto, que nos liga de Lisboa. Bom dia. Muito bom dia. Eu queria saber o seguinte, relacionando essa nova lei que está a ser discutida, era para saber se entra em vigor brevemente ou afeta os que já estão a trabalhar ou que vão ser empregados posteriormente. Isso é que eu queria saber. Muito bem, vamos tentar esclarecer-lhe essa questão. José, obrigada por a ter colocado. Paulo, vamos tentar responder ao nosso telespectador. Bem, antes de mais, isto diz respeito apenas aos contratos que vierem a ser celebrados daqui para a frente, como nós referimos logo no início do programa. Resta saber, isto ainda está em concertação social, portanto, o Governo, sindicatos, patrões, mas há perspectivas de entrar em vigor esta nova regra, quando? O calendário ainda não é certo, porque esta matéria ainda está em concertação social. O que foi agora conhecido foi a proposta do Governo, pode não ser a proposta final que sai do Conselho Económico e Social, porque, enfim, agora é preciso incorporar as propostas quer das entidades patronais, quer das entidades sindicais. Depois haverá uma negociação, eventualmente haverá um entendimento em sede de concertação social entre ou os três lados, ou apenas dois deles. Depois, essas medidas terão que ir ainda à Assembleia da República. E, portanto, enfim, isso é um calendário ainda que é um bocadinho arriscado dizer quando é que as mudanças podem entrar em vigor. Pela proposta do Governo, de facto, a questão é só os novos contratos, ou seja, as pessoas que começarem a trabalhar, fizerem um contrato depois da nova lei entrar em vigor, ou então as pessoas que mudarem de emprego é que serão afetadas pela nova legislação. Só a oportunidade de ler aqui um e-mail do Miguel Sal, em forma de contestação. Ele diz que se trabalharmos a recibos verdes, ganharmos 1000 euros por mês, recebermos 570, o que é que vamos comer? Pergunta ele. O que é que vai sobrar para a renda, para o transporte, para a saúde? É também esta contestação de um dos nossos telespectadores. Ora, como eu disse também no início deste discurso direto, hoje os jornais falam muito ainda das eleições. As abordagens são distintas, consoante os jornais. Começamos aqui pelo Jornal de Negócios, Mauro, que faz as contas àquilo que os candidatos gastaram nas suas campanhas e agora àquilo que vão receber de subvenção. E salta à vista o desnorte financeiro de Manuel Alegre. Não, é apenas uma nota, e daí ter escolhido essa notícia também, que é socialistas, orçamentos e execução orçamental, claramente não é com eles. Portanto, uma coisa tão simples como programar quanto é que vai gastar na campanha versus quanto vai receber, eu gostaria de tentar perceber como é que Manuel Alegre vai efetuar o pagamento da restante dívida, visto que a nova lei do financiamento partidário é bastante apertada e, portanto, esta subvenção estatal deveria dar cumprimento a toda essa lógica e, portanto, conseguimos ver claramente que partidos à esquerda não conseguiram fazer o orçamento, os partidos de direita tiveram um pequeno superávit e, portanto, era apenas essa constatação, em termos de nota neste momento conturbado do país, que era muito importante conseguirmos ter orçamentos corretos e uma execução orçamental de acordo com o orçamento previsto. E termos tido também campanhas eventualmente mais sensatas no que diz respeito ao gasto de dinheiro tão precioso nesta altura. Vamos ouvir o Paulo Silva, liga-nos do Porto. Bom dia. Então, muito bom dia. Bom dia. Bom dia também para os seus intervenientes no programa e obrigado pela oportunidade. Sim, Paulo. Eu queria falar era de uma situação em que, no que eu reparo, em que nunca se fala neste país, é porque copia-se muita coisa do estrangeiro e porque é que não se copia uma monarquia constitucional como existe em Espanha. Caso não saibam, e eu gostaria que depois os comentadores fizessem uma análise acerca daquilo que eu vou dizer. Nós, devido já aos presidentes da República que temos, nós gastamos mais com reformas aos presidentes da República que já temos de que ter uma família real.
Eu estou a dizer que é a monarquia constitucional exatamente igual à espanhola, com partido, exatamente conforme eles são, só com uma família real. Era a única pergunta que eu queria fazer e acho muito mal, por exemplo, por parte do Dom Duarte, nesta altura das presidenciais, não intervir, não ter uma intervenção mais incisiva para mover os portugueses a tentarem ter uma alternativa à República, em que acho que, e não me levem a mal, a República nunca deu nada a Portugal, foram 100 anos de mentira, e além de ser 100 anos de mentira, o país acho que regrediu. Paulo, obrigada pela sua introdução neste debate. Mauro, não sei se concorda com esta abordagem do nosso telespectador. Se não concorda, como é que a refuta? Não, eu claramente sou republicano e, portanto, não partilho desta visão. Eu percebo que, do ponto de vista exclusivo de custos, queira tentar encontrar aqui um argumento, mas acho claramente que estes últimos 100 anos de República nos trouxeram grande progresso e democracia e, sobretudo, o que se pode discutir é mais ou menos poderes presidenciais, qual a figura do Presidente da República, mas não nunca a passagem para um sistema diferente de monarquia e, portanto, é um bocadinho esta a opinião que acredito e que acho que a maioria dos portugueses também se revêem num sistema assente nestes valores e não numa família real. Paulo, este ano 2011 está a ser particularmente difícil para quem tem de atestar o carro e, infelizmente, temos de o atestar com alguma frequência. Entretanto, ontem soube-se que houve a primeira descida do ano, mas é uma descida de apenas 1 cêntimo e apenas numa marca. De resto, nós, TVI, ontem tínhamos uma reportagem também muito interessante em que já se sente menos trânsito nas ruas, pelo menos nos acessos a Lisboa. É de esperar que o gasóleo ainda aumente mais e a gasolina? É de esperar que o gasóleo continue a sua tendência de agravamento do preço, acompanhando aquilo que está a acontecer no mercado do petróleo, que, enfim, tem vindo a subir. Ainda não chegou outra vez aos $100, mas anda lá muito perto. E, portanto, essa cotação do petróleo acaba por influenciar a cotação da gasolina e do gasóleo, produto já refinado, que acaba por influenciar também o preço nas bombas. Depois há uma carga fiscal muito pesada sobre os combustíveis e que voltou a aumentar no início do ano, com o IVA a subir para 23%. Depois vai haver mudanças ao nível dos subsídios para os biocombustíveis, que reduzem e, portanto, há um aumento também do preço dos combustíveis por essa via. Portanto, todo este quadro leva a que os combustíveis, a tendência é que fiquem mais caros ao longo do ano. Deixa-me só dizer que, em relação a isto, há uma preocupação, por exemplo, do Banco Central Europeu muito grande em relação àquilo que se passa com os combustíveis. Porque a taxa de inflação na zona euro tem vindo a subir e isto é importante porque pode ter uma influência nos juros de referência do Banco Central Europeu. E se os preços da energia na zona euro começarem a pressionar a inflação e as empresas europeias aumentarem os salários por causa da subida da inflação, o Banco Central Europeu já avisou que, se isso acontecer, vai ter que subir os juros de referência, provavelmente mais cedo que aquilo que se esperava. Portanto, isto é um quadro que é muito complicado. Aqui em Portugal, o aumento dos combustíveis é evidente, num quadro em que as pessoas têm menos rendimento disponível por causa das medidas de austeridade, por causa do desemprego, por causa, enfim, do facto da economia eventualmente ir entrar em recessão, como tudo indica, enfim, a vida vai ficar mais difícil dos combustíveis. É só um sinal. Mauro, não sei se costuma andar muito pelas ruas, pelas estradas de Lisboa ou não, e se já sentiu esta diminuir de trânsito fruto do aumento dos preços dos combustíveis? Sim, claramente acho que é esse um sinal dos tempos e aproveitando também aqui o comentário dos nossos telespectadores, aqui está uma boa coisa para o Governo ir copiar a Espanha, que é o preço dos combustíveis, ou seja, para além de todos os sinais relativamente àquilo que são componentes de mercado, que são o fator do custo das matérias-primas, mais a questão do câmbio euro-dólar, que esses são fatores que nós conseguimos avaliar. Aquilo que difere aqui em Portugal dos outros países, depois é a carga fiscal, em que mais uma vez somos penalizados e que temos preços bastante diferentes. Eu só queria alertar não só para a questão do impacto direto nos nossos transportes e nossa vida, mas mais uma vez na atividade económica, com o custo da energia
a subir muito e, portanto, cada vez mais tem sido mais difícil. E, portanto, quando falamos de flexibilizar de um lado e aumentamos os custos do outro, a equação bate igual, porque temos os vários fatores a somar na equação. E, portanto, muito atentos à inflação e ao não crescimento económico devido a estes ingredientes. E, portanto, estamos a começar a ficar naquilo que é a equação impossível de solucionar na atividade económica. Mauro Xavier, muito obrigada por ter vindo até ao Discurso Direto do TV24. Paulo, até já. Foi a análise das notícias desta manhã de terça-feira, que já a seguir vão ser atualizadas à hora certa. Até já. Toda a informação atualizada hora a hora no TV24 e em tvi24.pt.